Olá pessoal, mais uma aula de lógica proposicional. O nosso assunto hoje é quantificadores. O nome que se dá para esse conteúdo geralmente é lógica de primeira ordem, é assim que costuma vir nos editais. Mas quando se fala de lógica de primeira ordem, estamos falando de quantificadores, de diagramas lógicos e coisas afins. Então vamos lá. O que é um quantificador? Denomina-se quantificador qualquer termo ou símbolo que expresse quantidade, tá? Então, a ideia de quantidade é o quantificador. Existem dois quantificadores usados na lógica proposicional: o quantificador universal e o quantificador existencial. O que é um quantificador universal? É aquele que universaliza algo, certo? Um exemplo de universalização está na frase aqui, ó. Todo professor é dedicado. Ele está generalizando, que é o que eu coloco aqui na frente da apostila também, ó, certo? O quantificador ele vai pegar uma afirmação e vai generalizar ela. Então, no existencial, ele vai apenas afirmar a existência de pelo menos um caso, certo? Então, existe um professor dedicado. Está dizendo que existe um caso, tá certo? Ele pode dizer que existem alguns professores dedicados. O importante é que ele diga que existe um, certo? Então, ele vai afirmar que há um exemplo daquilo. E o universal, ele vai generalizar e dizer que todo mundo se encaixa naquela característica. Sabendo então que são dois quantificadores, a gente vai falar da representação deles, certo? Para representar eles, nós usamos esse símbolo aqui, que parece uma letra A virada para baixo, que é o para todo, e o símbolo E virado ao contrário, que significa existe, certo? Então, esse aqui será o nosso quantificador universal, em forma de símbolo, e esse aqui será o nosso quantificador existencial, na maneira simbólica. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma representação de uma afirmação, certo? Para todo x, p de x. Como é que ficaria isso? Todo professor é dedicado. A gente está imaginando que essa frase aqui, ó, professor dedicado, é o nosso tópico aqui, tá certo? Então, P de X será professor dedicado. Você pode até escrever isso aí, professor dedicado. Então, quando eu coloco para todo X, significa o quê? Qualquer que seja o professor, ele se enquadra na categoria de pessoas dedicadas. Então, todo professor é dedicado. Isso aqui eu estou fazendo uma universalização. E se eu quisesse fazer simplesmente uma existencialização, né? Dizer que existe, aí eu colocaria o símbolo de existe, x, px. Então, existem professores que se enquadram nessa categoria de pessoas dedicadas. Então, existe professores dedicados. Veja aqui que eu coloco mais de um exemplo. Existe um professor dedicado, ele pode limitar. Eu posso colocar no plural, existem professores dedicados, não importa. O importante é que ele está afirmando que há um exemplo, que existe pelo menos um caso que se enquadra nisso. Uma coisa que não é costume cobrar em prova, mas vou colocar aqui porque pode ser que caia e você ache estranho, é que eu acabei de falar para você que quando eu digo que existe, eu não estou limitando a uma pessoa. Pode ter um professor, podem ter vários professores dedicados. Eu apenas estou garantindo que existem casos, ou um caso. Agora, quando eu quero limitar a um caso apenas, eu coloco ponto de exclamação. Então, se esse ezinho significa existe, aqui eu com um ponto de exclamação significa existe um único. Então, existe um único professor dedicado, igual eu coloquei aqui embaixo. Ou existem vários. Perdão, existe um único, ou então existe apenas um professor dedicado, certo? Então, guarda isso. Generalização, um caso específico, mas pode ser mais. Se eu quiser garantir que é um caso apenas, então eu tenho que colocar exclamação. Caso contrário, pode ter um, pode ter mais. Quando alguém diz que existe um professor dedicado, ele não está excluindo a possibilidade de mais. Está dizendo que tem um, beleza? Agora, quando alguém diz existe um único, aí é complicado. Aí só tem um mesmo. Algo importante também, gente, são as expressões equivalentes. Às vezes, não cai bonitinho do jeito que a gente quer. Mas você tem que ser capaz de ler a frase e saber qual quantificador está sendo utilizado. Eu vou colocar aqui alguns exemplos, mas existem outros. Olha só alguns exemplos de generalização, tá? Toda vez que vier a ideia do para todo, você tem que lembrar. Se está generalizando, então ali tem o para todo, né? Tem o quantificador universal. Veja que essas três frases, elas generalizam. Primeira frase.
qualquer professor é dedicado. Ou seja, ele está generalizando, não é isso? Segunda frase, se é professor, então é dedicado. Ou seja, se é professor, eu te garanto que todos serão dedicados. Então já é suficiente. Então ele está generalizando também, dizendo que todo professor é dedicado. E, terceiro, não há professor que não seja dedicado. De novo, ele está generalizando. Ou seja, você não vai ser capaz de encontrar nenhum que não seja dedicado. Então, são frases diferentes, mas com a mesma ideia. Todas elas estão generalizando. As duas primeiras são mais claras. Na segunda, ele está excluindo um caso contrário. Então, é a mesma coisa. E no caso do existencial, veja só, ele pode dizer: existe um professor dedicado, ele pode dizer que existe pelo menos um professor dedicado. Ele vai dizer existem professores dedicados, há professores dedicados e por aí vai. Então, o que você tem que guardar é a ideia, certo? Aqui ele generaliza, aqui não. Não importa se é um ou mais, o fato é que ele não está generalizando, mas está garantindo que existe um exemplo daquilo que ele está falando. Prosseguindo, a negação de quantificadores. Isso aqui é extremamente importante, certo? Extremamente importante. Uma das coisas mais cobradas sobre quantificadores. Então vamos lá. Para negar uma afirmação que contém um quantificador lógico, devemos trocar o quantificador e negar a afirmação. Então não são só dois, você vai trocar um pelo outro e vai negar o que está sendo dito. Olha o exemplo aqui. Tá? A proposição P de X será brasileiro gosta de futebol. Proposição não, sentença. A sentença é brasileiro gosta de futebol. Como é que a gente vai fazer então aqui a nossa afirmação? Primeiro, ele vai generalizar para todo X P de X. Então, ele vai generalizar dizendo que todo brasileiro gosta de futebol, certo? Então, X aqui é o brasileiro, certo? A propriedade P de X é brasileiro gostar de futebol, certo? Então, X é brasileiro. Propriedade de X quer dizer que o brasileiro se enquadra nessa propriedade, ou seja, gostar de futebol. Daí ficou, o brasileiro gosta de futebol. Quando eu acrescento para todo aqui no começo, eu estou dizendo o quê? Que todo brasileiro gosta de futebol. Como é que eu nego isso, gente? Eu vou dizer que existe pelo menos um brasileiro que não gosta. Ou seja, existe um brasileiro que não, olha a negação, que não gosta de futebol, certo? Então, se alguém chegar para você dizendo que todo mundo gosta de uma coisa, para pegar essa pessoa na mentira ou negar ela, a única coisa que você vai fazer é mostrar um exemplo de alguém que não gosta. Então, você já negou, certo? Então, se alguém diz que todo brasileiro gosta de futebol, para fazer dessa pessoa uma mentirosa, eu não preciso dizer que ninguém gosta. Preciso achar apenas um caso de alguém que não gosta, certo? Todo mundo nessa sala cometeu o crime. Para negar isso, basta achar alguém que não tenha praticado o crime. Beleza? Então, você troca o quantificador e nega a afirmação. Eu troquei o todo por existe e o que dizia que gostava, eu disse que não gostava. Agora vamos negar o existencial. Ele está dizendo que existe professor que gosta de futebol, ou então, como a gente disse, é um equivalente, alguns brasileiros gostam de futebol. Para negar isso aqui, eu preciso provar que ninguém gosta, né? Então, eu troco o existe pelo para todo, e já que está dizendo que gosta, eu vou dizer que não gosta. Então, se P de X é gosta de futebol, né? Brasileiro gosta de futebol, então eu vou dizer o quê? Brasileiro não gosta de futebol. Quando eu digo que nenhum brasileiro, eu estou dizendo o quê? Todos os brasileiros não gostam de futebol. Tem um não escondido dentro desse nenhum, tá certo? Então, não fica claro às vezes, mas é isso que o nenhum significa. Todos não gostam, tá? Então, nenhum brasileiro gosta de futebol. Troquei o existencial pelo que generaliza e neguei. Aqui dizia que gostavam, aqui eu estou dizendo que não gostam, embora ficou implícito aqui o não. Outro assunto importantíssimo é o do diagrama lógico, certo? Então, vamos fechar essa aula com esse tópico aqui. Bom, aqui nós temos a extensão, que é o quê? O quantificador universal, vou te dar dois exemplos, e o do particular, que é o que a gente chamou lá em cima de existencial. Então, vamos pegar aqui uma afirmação universal, tá? Uma afirmativa. Ele vai dizer o quê? Todo A é B. Como é que pode cair na prova? Para todo X,
A de X, então B de X. O que é que isso significa? Significa o quê? Se o elemento se enquadra nessa primeira característica, com certeza ele se enquadrará na segunda característica, certo? É isso que está trazendo aqui. Por isso que o conjunto está todo dentro do B. Se está dentro do A, está dentro do B. A gente aprendeu isso lá no Si, então. Beleza? Então, vamos, por exemplo, pegar aqui uma propriedade para a gente ilustrar isso. Digamos que alguém é, por exemplo, que nasceu em Natal, certo? Então, ele podia dizer o seguinte: se nasceu em Natal, então ele vai ser um brasileiro, certo? Então, se ele se enquadra na característica de alguém que nasceu na cidade de Natal, então ele também se enquadrará na categoria dos brasileiros. Então, todo indivíduo que nasceu em Natal é brasileiro. Então, essa é a ideia da universalização afirmativa, né? Todo A é B. Então, todo mundo daqui está dentro de um contexto maior. Bom, agora nós vamos ver uma universalização negativa, certo? Nenhum A é B. Então, antes de explicar isso aqui, vamos imaginar um caso aqui, onde uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nenhum A é B, certo? Então, digamos que A seja o fato da pessoa nascer no Brasil e o B seja o fato da pessoa nascer na Inglaterra, certo? Então, nenhum indivíduo que nasceu no Brasil será um indivíduo que nasceu na Inglaterra. Então, não tem como juntar as duas coisas. Não é possível achar alguém que nasceu no Brasil e na Inglaterra. Por isso que os desenhos estão separados. E como é que fica simbolicamente? Porque pode cair isso numa prova. Veja que a letra E aqui do existe está cortada. Então, significa não existe. Não existe X, ou seja, não existe um indivíduo. Aí essa barrinha significa tal que. Então, não existe um indivíduo tal que ele se enquadre nessas duas características. Veja que aqui eu tenho a conjunção, que é o conectivo E. Então, não existe ninguém que faça parte tanto desse grupo quanto desse grupo. Ou seja, não existe ninguém que nasceu no Brasil e nasceu na Inglaterra. Não tem alguém que partilha dessas duas coisas. Se você viu a nossa aula de conjunção, não tá? A conjunção ela exige que as duas coisas aconteçam. E aqui ele está dizendo que não é possível que essas duas coisas aconteçam. Então vamos agora para o caso particular, uma afirmação particular, quando a pessoa diz algum A é B. Como é que eu posso ilustrar isso? Imagina que o fato da propriedade A seja o indivíduo ser brasileiro, beleza? E B seja o fato do indivíduo ser tocantinense. Então a pessoa está dizendo algum brasileiro é tocantinense, certo? Então veja, o A é o grupo dos brasileiros. Dentre os brasileiros, há algum, ou talvez mais pessoas que são tocantinenses. Então, de todo o grupo dos brasileiros, há alguém que partilha da outra característica, que é o ser tocantinense, certo? Então, de todos os brasileiros, alguns serão tocantinenses, beleza? E aí, o que a gente faz? Bom, existe um indivíduo que partilhe dessas duas características. Quais? A característica de ser um brasileiro e, né, olha a conjunção, e ser um tocantinense, tá beleza? Então, há aí essa possibilidade. Existe alguém que seja essas duas coisas, tá bom? O último caso particular seria a negativa. Algum A não é B. Então, há alguém que tenha a primeira característica e que não tenha a segunda característica. Por exemplo, existe um indivíduo que nasceu no Brasil e que não seja um tocantinense, que é esse cara aqui, né? Ele tem a característica de ter nascido no Brasil, mas ele não tem a segunda característica de ter nascido no Tocantins. Então é isso. Então você precisa saber de tudo, tanto essa montagem de diagramas quanto isso aqui. Ó. Isso aqui é o principal para você, tá bom? Então a aula vai parar por aqui. O próximo vídeo é lista de exercício, onde a gente vai colocar em prática todos esses conceitos que a gente explicou.